Eu comecei com 15 anos. Eu trabalhava num talhezinho da minha mãe. E ela eu costumava ajudá-la lá, ajudava a despachar os clientes, cortava uns bocadinhos de carne às vezes. E o problema começou-me aí. Eu comecei a imaginar, digamos, facas em direção às pessoas. Quando via pessoas, vinham-me induções de facas em direções às pessoas. E, portanto, isso foi uma fase que eu não fui a terapeuta nenhum na altura. Eu vivia aquilo constantemente, de dia e de noite. Digamos, aquilo era como se fosse um medo de fazer mal a alguém ou qualquer coisa acontecesse. E depois, após a minha insistência, eu consegui me libertar disso, entre aspas, porque não foi na totalidade, mas sim um bom pouco que eu consegui ter o controle de mim, a ouvir música e a vincular o não em cima desses pensamentos. Portanto, depois disso, apareceu-me também os problemas de obsessivo-compulsivo em relação à homossexualidade. E eu aí era uma coisa como se eu não visse nada ali. O que quer dizer é explicar, não visse nada é que a pessoa vê que não é homossexual, não tem nada a ver com isso. Depois, digamos, anda sempre pensando naquilo, anda sempre com os pensamentos à tona daquilo. E eu, até começar a ser tratado, andei sempre com isso. E quando comecei, na verdade, a ser tratado por Jorge, que isto foi já há algum tempo, a minha vida começou a melhorar, porque eu frequentei psiquiatras, psicólogos e pronto, receitavam medicamentos e eu fiquei ali numa fase que eu não andava nem para a frente e só andava para trás. Andava para trás e fiquei mesmo ali mentalmente escravo de todo o tipo de pensamentos, com uma dor imensa dentro do corpo. E esta dor veio de onde? Veio após a homossexualidade, em que eu tive uma chatice com o médico, com o psiquiatra, entre aspas. Eu queria já que eu frequentasse a psicóloga e eu não queria porque tinha tido uma má experiência. E então houve um dia que eu tive essa discussão, fui para a casa de um amigo meu e o amigo meu estava a ver um filme um documentário sobre assassinos em série, assassinos que comiam pessoas, tudo desse calibre, digamos assim. E eu aí fiquei afetado porque fiquei com medo que isso me acontecesse. Eu tive, perante essa chatice, eu estava muito chateado e como tinha acabado de ver esse documentário dessa série, eu disse para mim, eu faço isto, eu faço o outro e eu aconteço. E depois acabei por alimentar essa situação durante um bocado e fiquei com muito medo que isso me acontecesse depois. Depois, a partir daí, fiquei a viver no medo, nessa dor. Portanto, os meus pensamentos eram tudo relacionado com esse tipo
de violência mental e emocional, porque viver isso é muito, muito, muito forte. São dores imensas dentro do corpo. Passar a viver esse medo, porquê? Porque o medo passa a ficar dentro da pessoa de dia e de noite, e eu aí tinha também uma compulsão, portanto que eu era obsessivo compulsivo e andava sempre a escrever num caderno, que eu tinha medo de fazer mal às pessoas, andava sempre a escrever num caderno: eu não fiz mal a ninguém, o dia X correu-me bem. Portanto, isto é uma compulsão que o obsessivo compulsivo tem, e vivi naquilo durante muito, muito tempo, até conhecer o Jorge, que me começou a tratar, e comecei a procurar. Neste caso, tinha alternativas de tratamento diferentes da medicação, que é o usual que a pessoa conhece hoje em dia, que é a psicologia e a psiquiatria, que são duas áreas a maior parte das pessoas frequenta. E na verdade mesmo eu vivia dentro dessas dores e só me consegui libertar mais com outro tipo de tratamentos, que foi através de uns códigos de sons, em que a pessoa ouve determinado som, e mesmo com umas luzes nos olhos, através de um reiki muito avançado, e ainda outros dentro disso, como umas energizações através das cores, portanto que as cores emitem uma determinada sensação dentro de nós, e eu também fui e tenho sido tratado com isto. Agora, é assim, lá para cá o que eu posso passar é: existe o tipo de tratamento em que a pessoa vai ao psiquiatra e aquilo às vezes já não resulta. E se procurarem estes meios alternativos, como eu tenho procurado, vão conseguir, de certeza, modificar muitas coisas nas vossas vidas. Porque eu mentalmente estava degradadíssimo, muito degradado mesmo, e consegui recuperar, enfim, com altos sempre e baixos dentro do meu caminho. Tenho conseguido lutar, digamos assim, em que, por exemplo, quando eu estava na psiquiatria, já ninguém dava nada por mim. Aí para a esperança, para tudo, deixa de existir esperança. Agora, um caminho que me levou a mim, possivelmente, a conhecer este tipo de tratamento foi Deus. Porquê? Porque eu acho muito importante a presença de Deus, e mesmo as pessoas fazerem a sua própria procura em relação a Deus. Porquê? Porque Ele consegue arranjar alternativas, ou consegue-nos arranjar, melhor, caminhos para chegarmos a determinado sítio. Sítios muitas vezes que nós desconhecemos, e que Ele consegue guiar a nossa vida para chegarmos às vezes àquilo que a gente mais necessita. Um caminho talvez possa ser eu, para alguns que vivem fases difíceis na vida, que já estão rotulados, digamos que eles não se conseguem sair daquela situação em que estão, da doença mental em que estão, pessoas que já estão comprimidos há tempos e tempos, e a coisa
nunca evoluiu, ou quando evolui é só para pior. Portanto, acho que este conjunto, que é a fé e outro tipo de alternativas, é o melhor que eu conheço na atualidade. Em relação ao preconceito, bom, isso é um bocado difícil de analisar para mim, porque é tal coisa. Eu é que fui o culpado de me ter acontecido aquilo, digamos. Eu é que alimentei um ponto aí, alimentei pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos, como eu tinha dito, levaram a uma escravidão mental. Então, é difícil a partir daí, socialmente. Porquê? Porque a maior parte das pessoas começa-te a virar as costas. Eu compreendo esse ponto. Na questão profissional, para mim, tem sido difícil. Tem sido difícil porque eu, muitas das vezes, como tenho um certo grau, digamos assim, vou colocar como células mortas do cérebro. Eu consigo superar, às vezes, mas com grande dificuldade. Diariamente eu vou trabalhar e tenho que estar sempre, digamos, em sacrifício para o fazer, porque muitas das vezes começo a sentir dores dentro do corpo, mas dores digamos, mentais, porque a ansiedade nesses momentos começa a aumentar e provocam mais dores. E então aí tem sido difícil. É como se é mesmo uma guerra mesmo, para tentar manter as duas coisas, o bem-estar e o trabalho. É uma ansiedade generalizada que eu não consigo controlar. Eu começo a ficar desfocado mentalmente à medida que a ansiedade me vai aumentando. Eu começo a ficar com o pensamento, é como se fosse um desfoque. E isso depois, sim, eu sinto através de dores mesmo na alma e dores mesmo físicas também. A nível de segurança, bom, aí está um bocado complicado, porque eu tenho andado, às vezes ando melhor e outras vezes não tanto. Assim que me sinto mal ou que a minha ansiedade começa a aumentar, aí eu começo sempre a ficar mais inseguro. E depois aí vem também o problema da convivência social, porque à medida que eu começo a ficar ansioso, começam, digamos, a disparar pensamentos dentro da cabeça, e isso reflete de um modo negativo na minha convivência social. Depois já não basta aí esse ponto, senão também, depois é tal coisa, eu compreendo que as pessoas te viram as costas quando tu não tens um nível de controle e tens pensamentos ou induções em que fazes caras más, digamos assim. Eu compreendo que me virem as costas, mas agora, quando estou melhor, quando sinto muito mais segurança. Bom, a estima nos pontos, quando estou mais ansioso, começo que aquilo às vezes é como um grau. A ansiedade está aqui em baixo e depois ela começa assim, a aumentar.
e vai fazendo isso mesmo. É a ansiedade, é o nível social, começa depois tudo a cair, a estima também, é tudo e mais alguma coisa, até que a pessoa às vezes perde completamente a esperança de alguma vez conseguir reabilitar, digamos assim, na vida. O apoio familiar é muito importante. É muito importante e é sempre bom, né, ter alguém do lado, sempre em que, aliás, é muito bom ter alguém do lado que te possa ajudar. Possa falar contigo um bocado, que possa, é bastante importante aí. Eu, pessoalmente, costumo praticar muito bicicleta, natação às vezes, correr. O desporto ajuda muito, pode ajudar muito a acalmar, a sentir-se melhor, aí é mesmo sem dúvida.